e o Fluminense, rolou um bate-boca entre Renato Gaúcho e Ganso nos bastidores. Não viu o Paulo Henrique Ganso. O Ganso jogou 45 minutos no primeiro tempo. Uma discussão acalorada, isso deixou o clima, digamos que um pouco pesado, aquele famoso climão entre os dois. Depois... Tem um monte de gente fazendo isso, inclusive. Inclusive tem gente enchendo a bola do Renato, mas eu duvido que quisesse o Renato no seu time. Pedro Ivo Almeida revelou detalhes da discussão entre Renato Gaúcho e Ganso, mas, antes de tudo, é importante voltar no tempo e ouvir o que o treinador falou após a vitória por 4-2 sobre o Ulsan, ainda na segunda rodada da fase de grupos. Bom, acho que, acima de tudo, nós estamos bem na partida, fizemos o gol, que era importante, e aí nós, no momento que nós tomamos o gol, teve a parada técnica, o nosso time relaxou, e acabamos tomando a virada. Então, o que eu conversei com eles no intervalo do jogo, corrigi algumas coisas, cobrei deles outras coisas, porque a coisa que eu mais converso com o meu grupo é para eles ficarem focados os 90 minutos. No momento que você não fica focado no trabalho, as coisas acontecem. E foi o que aconteceu. Nós estávamos bem na partida, fizemos o gol, não ficamos focados da maneira que nós deveríamos e tomamos a virada. Então, um jogo que, teoricamente, nós poderíamos sair daqui ainda no primeiro tempo com a vitória, a gente complicou. Depois a gente acertou no intervalo, voltamos com outra atitude, fizemos algumas modificações, a equipe voltou a crescer, voltou a ficar focada no trabalho, e aí conseguimos a virada e conseguimos o resultado que a gente veio buscar. Next question, the gentleman on the fourth row on the left block. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa conversa que você teve com eles no vestiário, um pouco do tom dela, um pouco da sua insatisfação e do torcedor também do primeiro tempo e depois da mudança completa para a segunda etapa. Como é que foi o tom dessa conversa com seus jogadores? Bom, tem coisas que ficam no vestiário, né? Entre eu e o grupo. Às vezes a gente precisa levantar um pouco mais a voz, às vezes a gente precisa cobrar firme, forte, porque as coisas que aconteceram, que não pode acontecer no momento que nós tomamos a virada, foi exatamente as coisas que eu mais cobro deles. Eles têm 90 minutos mais os descontos para ficarem focados. E no momento que você não fica focado no trabalho, não falam todos. Mas se um deixa de focar, 2 ou 3, as coisas vão acontecer. E às vezes você fica no caminho de uma competição, você sai de uma competição justamente por não ter o foco necessário. Então, no momento que eu falo para eles, cobro deles, na teoria, mostro na prática, e as coisas deixam de acontecer em alguns momentos dentro do campo, é lógico que é meu trabalho cobrar deles. Nós cobrei, sim, firme, forte, voltamos com outra atitude, e nós conseguimos o resultado, como falei, viramos o jogo e buscamos a vitória, que era o que interessava para a gente. Eu acho que independente do time que entra em campo, o jogador tem que estar focado. Não foram as modificações, tanto é que nós estamos bem na partida, mesmo com as 5 modificações. Nós estávamos criando, fizemos o primeiro gol, e aí a gente deixou de ficar focado no trabalho. E é isso que não pode acontecer. E nós pagamos por não estarmos focados. E poderíamos pagar caro hoje. O Ganso, que participou do Fluminense Ulsan, segunda rodada, sacado, substituído, ele foi perguntar ao Renato, cobraram ao Renato, né? Naquela linguagem de vestiário, queria saber por que saiu, por que não seria mais utilizado, qual foi o argumento. O Renato não gostou muito ali de ser interpelado, respondeu, houve uma discussão acalorada sim. O Fluminense entende que é algo de jogo, que é algo natural, mas foi uma discussão acalorada, acima do tom do que é normal em jogo, que só acontece discussão para lá e para cá. Uma discussão acalorada, isso deixou o clima, digamos que um pouco pesado, aquele famoso climão entre os dois. Depois, o que aconteceu é que desde então o Ganso não foi mais utilizado, seja como opção de início de jogo, seja como opção no decorrer do jogo, porque muita gente perguntou e o Ganso também acabou não entrando, não era simplesmente nada físico, nada de lesão, uma opção técnica também, curiosamente, coincidentemente, acontece depois dessa discussão entre Ganso e Renato, que ocorreu no Fluminense e Ulsan. Mas só para deixar claro, o Fluminense entendeu que era algo ali
de bastidores, de vestiário, não exatamente uma crise maior, mas aconteceu isso sim, essa discussão entre Paulo Henrique Ganso e Renato Gaúcho, depois de Fluminense e Ulsan, segunda rodada da fase de grupos, aqui no Mundial de Clubes, Upa. Lembrando que na primeira rodada contra o Dortmund ele não jogou, aí ele foi titular contra o Ulsan, Fluminense vencia por 1-0, ele foi um pouco displicente a dar um toque de calcanhar perto da meia-lua ofensiva, lá do ataque, passe errado que vira o contra-ataque do gol do Ulsan, o Ulsan vira o jogo, o Renato tira no intervalo, o time volta melhor pro segundo tempo, revira o jogo e a gente não vê mais o Paulo Henrique Ganso. Dá pra gente discutir que esses jogos de intensidade mais alta, Dortmund, Inter de Milão, Al Hilal, Chelsea, são jogos pouco favoráveis ao Ganso no aspecto competitivo, mas esse é um elemento que, né, existiu uma discussão. A partir daí, o Ganso, que já havia ficado fora do primeiro jogo e já havia sido sacado no intervalo do segundo, não apareceu mais, né? Passou a ser apenas uma figura decorativa no banco de reservas do Fluminense. E só para finalizar, porque a gente comentava como é que é essa volta do Fluminense ao Brasil, então pegamos o gancho da informação no debate do Linha e eu falava, essa é uma questão que terá que ser resolvida, porque é um jogador importante, porque o Ganso está no elenco, o Renato é o treinador do elenco e ele pode ajudar muito nesse elenco, então teve esse climão, teve essa discussão, teve essa situação, volta isso na bagagem também para Fluminense, Renato e Ganso resolverem no Brasil, Glaucia. Isso é uma evidência, gente. Você está diminuindo, eu não estou diminuindo nada, eu estou falando aquilo que eu estou vendo. Eu não vou mentir para vocês para ficar agradando. Desculpa, se você que está com raiva aí que eu estou falando, não vou mentir. Tem um monte de gente fazendo isso, inclusive. Inclusive tem gente enchendo a bola do Renato, mas eu duvido que quisesse o Renato no seu time. Ia querer do seu time treinando? Trocaria o técnico atual do seu clube pelo Renato? Mas vai lá e elogia o Renato, né? Aliás, o Renato não fala de tática, porque ele não consegue desenvolver falando sobre tática. O senhor Xavier faz isso melhor do que ele. E quando ele tem que falar de tática, vou responder de novo aquilo que eu deixei passar. Não é para a gente que ele tem que falar, é para o torcedor do clube, do time que ele comanda, que quer saber os detalhes da estratégia dele. O jornalista é apenas um interlocutor ali. Não tem que falar para vocês. Estão falando para quê? Para a torcida. Não tem que explicar para o torcedor do Fluminense qual foi a estratégia dele. Talvez ele não consiga explanar sobre isso. O Samuel Xavier conseguiu. Duas coisas que eu não concordo. Uma, que é muito conveniente o Renato ficar agora jogando confete em si mesmo. Não se avalia o trabalho de um técnico por um jogo quando ele acertou uma estratégia para jogar contra uma equipe que até é melhor do que a dele, tecnicamente, sem dúvida. Embora viva uma crise que está sendo muito ignorada por muita gente, a gente não pode achar que essa Inter é a Inter. O que eu vou falar agora não é desmerecer o Fluminense, é a vitória do Fluminense, ponto. Mas não vou ficar no mais do mesmo, nesse oportunista de ficar jogando confetes desnecessários do Renato, dizer que o Renato é isso, aquilo. Eu não avalio o trabalho de um técnico por um jogo ou por 2 jogos, e sim pelo conjunto da obra. Sabemos que os trabalhos do Renato no início têm esse impacto, ainda está no início, né? Mas se você olhar o trabalho do Renato nas últimas temporadas, Grêmio e Flamengo, você vai ver que teve muitos problemas, sérios. E aí, fãs de esporte, agora é a sua vez de opinar. Você acha que o Ganso passou dos limites ao bater de frente com o Renato Gaúcho nos bastidores? Ou acredita que foi o treinador quem exagerou na forma de conduzir a situação? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ver. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima!